Olá, internautas da Sou Patos. Eu sou Lucas Alves Novaes, coordenador geral da natação do Caiçaras Country Club, e venho tocando um projeto junto ao clube desde janeiro, um projeto envolvido especificamente no treinamento de alto rendimento da natação, qual a gente está desenvolvendo os nossos alunos e futuros atletas para que eles consigam estar aptos a competir nas maiores competições estaduais, nacionais e até internacionais. A natação do Caiçaras atualmente vem vivendo um ótimo momento, com conquistas, com resultados, e é por isso que eu Sou Patos me convidou para estar com vocês hoje. Recentemente a gente participou desse campeonato, um campeonato de nível altíssimo, onde estão os melhores atletas em nível estadual. A gente participou com 3 atletas, a Bianca, que é a categoria Petit 1, uma categoria de 11 anos de idade, e o Cauã e o Davi, que são Infantil 2, atletas de 14 anos de idade. Foi uma competição muito boa pra gente, com a participação inédita da Bianca, onde ela conseguiu conquistar já um 3º lugar na prova, se eu não me engano, 100 metros peito, e ficou em 4º lugar em outras 2 provas, 5º e 6º, o qual já é um benefício para a gente conseguir mostrar o nosso engajamento. E a participação do Davi, melhorando seu desempenho, e o Cauã conquistando os seus resultados, 4 ouros, 1 prata, e as melhores provas da competição, os melhores resultados da competição da categoria, e contemplando aí um trabalho, né, que tem muito trabalho sendo feito e dando um resultado muito bom pra gente. Atualmente o Cauã tem colecionado resultados muito importantes. É um trabalho que não é de hoje, faz 3 anos que eu consigo acompanhar o Cauã, porém à distância. E nesses 3 anos de idas e vindas de acompanhamento, a gente conseguiu já ter leves resultados. Porém, atualmente, com essa mudança de projeto, é o que capacitou dele estar conseguindo conquistar essas premiações. Com todos os resultados que ele vem colecionando atualmente, o Cauã é sim considerado o melhor atleta da categoria em Minas Gerais, e conquistando os pódios, as premiações, e em nível nacional ele fica entre os top 6 do Brasil também atualmente. Então mostra que o trabalho duro está sendo feito e já aos poucos estamos colhendo resultados. A principal mudança que ocorreu com a minha vinda foi a perspectiva e filosofia de trabalho que se envolve hoje em dia na natação do Caiçaras. A natação é um esporte individual, porém nós temos que sempre lembrar que nada que nós fazemos é sozinho, é um projeto de muitas mãos, e o desenvolvimento dessa filosofia de trabalho, ela envolve no conjunto desde os professores da escolinha até os atletas que chegam a estar treinando diariamente comigo no alto rendimento. Para que tudo consiga ser feito do formato que precisa, a gente tem a participação direta do presidente, da diretoria do clube, o qual dá um apoio muito importante para esse desenvolvimento, desde compra de materiais, desde escutar a parte técnica do que necessita, até os planejamentos futuros e principalmente as participações nas competições. A maior mudança envolve no que é realizado na parte metodológica com os atletas, para que eles consigam alcançar os limites necessários daquele momento para conquistar o seu máximo de potencial. E também o apoio e suporte de todos os pais, de toda a cidade que eu tenho visto, que procura trazer o melhor
para essa galera que está totalmente empenhada nesse desenvolvimento. As competições da natação, elas têm as suas diferenças. Nós temos atualmente atletas que são considerados de uma categoria que se chama vinculados, os atletas que são considerados confederados e os atletas que são master, que competem na parte adulta. Cada categoria é um nível diferente de competição e um nível diferente de necessidade. A gente pode classificar que as competições em níveis confederadas, os atletas federados, são competições que necessitam de um índice técnico, um tempo de prova mais forte para que consiga se participar e classificar. Com isso, atualmente, em Patos de Minas, a gente tem 6 atletas confederados, das categorias, desde as categorias petis até a categoria júnior, onde das categorias infantil acima temos a participação já em nível nacional e das partes petis abaixo temos a participação em nível estadual e regional. Regional seria a parte sudeste, que também é muito forte. E os atletas master, que foi onde o Henrique teve uma participação, que tem uma nivelação muito forte, pois mesmo que não sejam atletas que estejam na performance maior, que seria o absoluto, tende a estar treinando e competindo contra atletas, ex-atletas olímpicos, que tiveram participações no cenário nacional, que é um do caso do Henrique, ele compete contra ex-atletas olímpicos e que também conseguem estar alcançando as suas melhores marcas atualmente, com a tecnologia do treinamento, da natação e desenvolvimento. Então, atualmente a gente tem cerca de 6 atletas federados, um atleta master que está competindo nessas competições a níveis nacionais e internacional, e estamos com esse projeto dos vinculados, que seria o início da natação competitiva junto à federação, para conseguir futuramente alcançar novos patamares. A metodologia de treinamento e a filosofia de trabalho, ela parte de um sistema qualitativo sobre o maior potencial que conseguimos extrair individualmente de cada aluno, cada atleta. A gente sabe que o maior princípio do treinamento esportivo é o princípio da individualidade biológica e a filosofia de trabalho envolve em volta disso, para que a gente consiga ajustar e alinhar e saber qual é a maior necessidade daquele atleta, daquele aluno naquele momento. Também priorizamos como uma habilidade motora a apresentação e a utilização da parte técnica da natação, onde você consegue desenvolver e aumentar o lastro de desenvolvimento desse atleta para que ele alcance os patamares. Eu até costumo falar muito com todos que nadam comigo que sem a técnica você fica limitado, você não consegue alcançar seu potencial máximo. Então, o nosso projeto é um projeto longitudinal e aos poucos vai tendo crescimento individual, sempre priorizando a parte técnica, um volume de trabalho, que são as metragens, né, de cada dia a dia de treinamento, e ajustando e evoluindo degrau por degrau, pouquinho a pouquinho, para a gente alcançar o potencial máximo, respeitando o processo individual. A alimentação de um nadador, ela é algo que tem que ser admirado de longe, porque o nadador ele tem uma média de consumo pelo dia a dia de treinamento, de tudo, cerca de 5.000 até 6.000 quilocalorias por dia. Então, quando a gente para pensar nisso, a alimentação de um atleta desse nível,
ela precisa ser muito bem desenvolvida, onde atletas de natação eles chegam a ter ali 9, 10 refeições em um dia para poder complementar e ter o seu gasto energético necessário. Então, o mais comum da gente ver um atleta de natação, ele está se alimentando muito, muita parte de carboidrato, tem as proteínas, e isso a gente deixa até para os nutricionistas que nos auxiliam. Aqui em Patos a gente tem a Karina Locatelli, que tem ajudado a gente nesse ponto, ajudando os atletas a conseguirem se ajustar na parte alimentar, porque não é fácil. É muito difícil para um aluno, um atleta que está em crescimento, entender que ele tem que comer ainda mais do que ele já come, que a alimentação de 5.000 quilocalorias por dia, ela não é fácil de ser feita. 9 refeições, pensando uma refeição quando acorda, uma refeição ali nos atletas que estão na escola, na parte do intervalo, no almoço, pensando que no café da manhã não seria um café da manhã normal, seria uma macarronada, seria um purê de batata, coisas que desenvolvam e ajudam esse atleta a ter o seu gasto energético maior. Mas sempre lembrando, é muito importante ter o acompanhamento de um profissional qualificado para que consiga ajustar para vocês o maior desenvolvimento e a melhor utilização dessa alimentação. A natação diz que é o único esporte que a gente consegue estar praticando desde quando estamos nascendo até a senescência, na velhice, para que a gente consiga ter uma prática esportiva. Então, a gente tem já a aprendizagem na piscina adequada, tem que ser uma piscina bem desenvolvida para bebês de recém-nascidos, né, de 6 meses, e consegue estar tendo essa prática até o momento mais necessário, sempre pensando na adaptabilidade para aquela pessoa, para aquele indivíduo. E aí a gente pensa que não é só pessoas que são estruturalmente saudáveis, pessoas, a gente tem a Paralimpíada, que envolve pessoas com deficiência motora, deficiência intelectual, que também conseguem estar praticando a natação. Mas, enfim, a gente consegue iniciar desde os 6 meses com a piscina adequada e não, digamos que não tem hora para parar. Na verdade, sempre temos que continuar. A natação é um esporte que consegue condicionar o treinamento cardiorrespiratório em todo o seu agrupamento muscular. Então, a gente tem a utilização dos braços, a utilização das pernas. Isso faz com que o desenvolvimento do córtex motor cerebral fique melhor, para que a gente consiga conduzir e desenvolver, manter esse desenvolvimento sempre dessa pessoa, dessa musculatura, e assim tendo uma condição de vida mais saudável. A gente fala que os atletas de natação, por ser um esporte que utiliza muito todo o agrupamento muscular, ele se torna um esporte muito completo. Mesmo que não tenha as intercorrências, né, de ter um adversário te atrapalhando, você consegue estar desenvolvendo e tendo o menor risco de impacto, de lesões, né? Então é muito bacana que nesse formato de treinamento também a gente consiga desenvolver e fazer que as crianças e as pessoas consigam participar tendo uma melhor condição de vida e assim uma evolução gradativa. Primeiro, agradecer a Sou Patos por ter dado esse convite. É um momento muito importante, não só para mim, mas para a natação patense, para o Clube Caiçaras, onde a gente está sempre tentando evoluir e conseguir demonstrar a importância desse esporte, desse projeto, o crescimento não só dos atletas da sociedade do Caiçaras, mas da sociedade de Patos de Minas. Quero agradecer muito
a toda a comissão da diretoria do Caiçaras Country Club. São pessoas que estão desde o primeiro momento desenvolvendo, auxiliando, ajudando, participando. O Geraldo, presidente, conhecido como Tinoco, tem tido uma participação muito grande em volta disso, um apoio surpreendente. Os nossos diretores aí da natação, o diretor de esportes, que é o Euler Caixeta, o diretor financeiro, que é o Antônio Simões, o do Conselho Fiscal, que é o Alberto Freire, e o Edilson Lamounier, que estão sempre presentes ali. A gente tem reuniões mensais para conseguir estruturar e desenvolver ao máximo. Agradecer o suporte dos pais, especialmente aos pais do Cauã, que envolveram diretamente nesse processo, né, que acreditam nesse crescimento da natação, que é a Julie Ellen Lagares e o Leonardo Queiroz. Também agradecer a outros pais, que inclusivamente o Leandro Surpili e a Márcia Rezende, que me ajudaram em todo esse processo, e a todos que vêm participando, que vêm contemplando, que vêm abraçando cada vez mais esse projeto. É muito importante, não só para mim, mas para a cidade. Espero que a gente consiga, aos poucos, ir melhorando e desenvolvendo isso, mostrando o porquê que a gente está fazendo e executando tudo que estamos fazendo, mas principalmente pensando na melhora da sociedade, como é o lema, né, que eu trago e acredito muito. Estamos formando campeões não somente no esporte, mas também na vida, como pessoas mais éticas, pessoas mais próximas de uma sociedade mais feliz e harmoniosa. Então, agradeço a todos que estão juntos, obrigado a todos os internautas que estão com a gente, e espero que a gente consiga trazer não só mais conquistas, mas um crescimento maior também.